Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ativo, sobre uma classe de ativos aí bem interessante, uma das minhas preferidas aí do nosso mercado financeiro, que são justamente aí os fundos imobiliários, certo? E aí eu vou te mostrar quanto que você teria investindo ali certo valor em um determinado fundo imobiliário, em determinado ativo, e como que você pode calcular para você saber, para você ter uma noção do quanto que você receberia em dividendos caso você investisse ali um valor X em algum ativo, em algum fundo imobiliário, certo? Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, e definindo aqui rapidamente, caso você não conheça, caso você nunca tenha ouvido falar sobre o que é um fundo imobiliário, um fundo imobiliário nada mais é que uma comunhão, uma união entre vários investidores, entre grupos de investidores, que reúne ali um certo capital e aplicam esse capital no setor imobiliário. Daí vem o nome Fundo de Investimento Imobiliário. E aí esse grupo, essa união de investidores, pode aplicar esse capital construindo ou comprando imóveis. E aí imóveis de diversa natureza, certo? Então aí a gente tem fundos imobiliários que investem em shoppings, fundos que investem em hospitais, em galpões logísticos, em lajes corporativas, como aqueles escritórios. Então a gente pode ter fundos de diversos setores e de diversos segmentos. Bom, e sabendo agora a sua definição e sabendo que existem vários tipos de fundos imobiliários, esses fundos, esses ativos que investem em imóveis, você pode comprar as cotas desses fundos, ou seja, umas frações, uns pedaços de fundos imobiliários, lá na nossa bolsa de valores, certo? E aí, quando você compra uma cota de um fundo, você passa a ser um dono indireto de todos os imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo. Então, por exemplo, se você compra uma cota de um fundo que investe em shoppings, você passa a ser um dos donos de todos aqueles shoppings que pertencem ao portfólio daquele fundo. Assim como qualquer fundo que investe em galpão, em um escritório, e em outros diversos tipos de imóveis. E aí um outro ponto muito atrativo dos fundos imobiliários é que, por investirem em imóveis, por alugarem imóveis para outros inquilinos, todos os meses esses fundos de investimentos que gerenciam aqueles imóveis, que gerenciam aqueles shoppings, aqueles galpões, eles recebem os aluguéis dos inquilinos todos os meses e repassam uma parte desses aluguéis para os seus cotistas. No caso, a gente que é investidor, que tem aquelas cotas daqueles fundos imobiliários. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, todos os meses você recebe uma parte, uma fração do aluguel daqueles imóveis direto na sua conta e isento de imposto de renda, certo? Então, uma outra característica dos fundos imobiliários é que eles são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. Então, por todas essas características, os fundos imobiliários são uma forma atual de você investir em imóveis, investir em diversos empreendimentos de maneira mais simples, afinal basta você ter uma conta ali na corretora, analisar ali, estudar um fundo imobiliário e comprar uma cota daquele fundo. Então é uma forma bem simples e bem eficiente de você investir em imóveis. É uma forma barata de você investir em imóveis, afinal é com algo em torno de R$100. Você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que já investe em diversos imóveis ao mesmo tempo, então além de ser eficiente, é uma forma barata de você se expor ao mercado imobiliário. E aí, um terceiro ponto é que eles te pagam rendimentos todos os meses, isentos de imposto de renda, sem que você precise ficar se preocupando com aquela questão de cobrar inquilinos, de fazer reforma nos imóveis, porque tudo isso fica a cargo da gestão, fica a cargo do fundo que gerencia aqueles imóveis. Então, por essas características, por ser um investimento fácil de você fazer, basta você ter uma conta na corretora, ir lá na bolsa e comprar uma cota daquele fundo, é um investimento barato e é um investimento que te paga rendimentos todos os meses, isentos de imposto de renda. Então, por essas características, os fundos de investimentos imobiliários ou os fundos imobiliários são uma forma atual e uma forma bem eficiente de você se expor ao mercado imobiliário brasileiro. E aí, para o nosso vídeo de hoje, seguindo ainda nesse contexto de fundo imobiliário, eu te trouxe um exemplo de quanto que você teria de rendimento caso você investisse algum valor em determinado fundo imobiliário. E aqui para o nosso exemplo, eu te trouxe o HGLG11, certo? Que é um fundo que eu tenho na minha carteira. É um fundo que investe em galpões logísticos, certo? É um dos fundos aí mais conhecidos e um dos maiores fundos da nossa bolsa de valores. E aqui eu vou fazer uma simulação de quanto que você receberia em rendimentos caso você tivesse R$2.000 investidos naquele fundo imobiliário. Então vamos lá ver como que funciona esse método e como que você pode calcular quanto que você precisaria investir para receber determinado dividendo. Então vamos lá. Bom, então eu estou aqui no site do Funds Explorer, certo? Que é um dos meus sites favoritos para analisar, para estudar fundos imobiliários em geral. É um site bem completo e bem intuitivo para você utilizar, certo? Então a gente vai pesquisar aqui pelo fundo que eu falei, que é exatamente o HGLG11, certo? É um fundo muito bom aí da nossa bolsa, ele tem indicadores muito bons, certo? Então aqui a gente vem para rapidamente aqui ver a descrição do fundo. O HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos, em imóveis reais, por assim dizer, e seus recursos têm como base de investimento o investimento em empreendimentos de galpões logísticos,
Ou seja, o HGLG11 é um fundo que investe naqueles galpões utilizados aí por Americanas, por Mercado Livre, por grandes redes de supermercado para armazenar suas mercadorias. Então é um segmento de investimento bem interessante, certo, para o fundo imobiliário, tendo em vista aí que com o crescimento do e-commerce, por exemplo, esses galpões logísticos eles começaram a ter uma grande procura. Então, com isso, esses fundos que investem em galpões tendem a se beneficiar. Bom, então agora que a gente viu aqui rapidamente a descrição, como que esse fundo trabalha, onde que ele investe seus recursos, vamos aqui para a parte que realmente interessa para o nosso vídeo, certo? Que é justamente ver quanto que renderiam R$2.000 se você tivesse investido nesse fundo, nesse HGLG11, certo? E como que você pode fazer esse cálculo? Bom, primeiro a gente pega aqui o valor da cota do fundo, que no caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está ali na casa dos R$169,70, certo? Só lembrando aí que esse valor, esse preço dessa cota, ele é variável, certo? Afinal aí os fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, os preços dessas cotas, os preços dos ativos, eles oscilam, eles variam todos os dias, certo? Então aí caso você for ver o preço do HGLG11, no momento que você está vendo esse vídeo, provavelmente vai estar um valor diferente, eu tenho quase certeza que vai estar um valor diferente, certo? De R$169,70, mas eu vou pegar esse valor como base para a gente fazer aqui o nosso cálculo, certo? Então, vamos lá. Bom, então aqui, os dados que a gente vai precisar para a gente fazer esse nosso cálculo é basicamente o preço da cota e o rendimento pago por aquele fundo, certo? No caso aqui é o HGLG11. No seu último rendimento, no seu último provento distribuído, ele pagou R$1,10 por cota, certo? No caso ali do mês de julho. E aí, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente pega o valor que a gente vai investir no fundo, no caso do nosso exemplo, R$2.000, certo? Então a gente vai dividir esses R$2.000 pelo preço dessa cota, no caso aí R$169,70, e aí quando você for fazer essa divisão de R$2.000 por R$169,70, você vai achar um valor ali em torno de 11,78, certo? E aí você arredonda esse número para baixo, então você tem um valor inteiro ali de 11, ou seja, 2.000 dividido por 169,70, você tem ali aproximadamente 11. E o que esse número representa? Representa exatamente quantas cotas você teria do HGLG11 caso você investisse R$2.000 na compra desse fundo. Bom, agora com esse valor em mãos, por assim dizer, você viu que caso você investisse R$2.000 no HGLG11, nesse preço de R$169,70, você conseguiria comprar 11 cotas desse fundo, do HGLG11, e aí quanto que você receberia em dividendos com essa quantidade de cotas, com essas 11 cotas. E aí multiplicando 11 vezes R$1,10, você receberia ali exatamente R$12,10, caso você tivesse investido R$2.000 nas cotas do HGLG11. Bom, então só recapitulando aqui rapidamente, esse método para você ver quanto que você teria em rendimentos, caso você investisse tal valor em um determinado fundo imobiliário, você pega o valor que você quer investir, divide pelo preço da cota daquele fundo, naquele momento que você está fazendo aquele cálculo, o resultado dessa divisão entre o valor que você quer investir pelo preço da cota do fundo vai te dar exatamente a quantidade de cotas que você conseguiria comprar com aquele valor, e aí essa quantidade de cotas você multiplica pelo último rendimento pago por aquele fundo, e aí o resultado dessa divisão vai dar exatamente o valor em reais que você receberia caso você investisse aquele valor na compra daquelas cotas daquele fundo imobiliário. Então, só fazendo aqui um último exemplo com o HGLG11, eu decidi fazer uma outra simulação aqui, de quanto que você precisaria para, hoje em dia, comprar uma casa ou construir uma casa do zero e vir a alugar essa casa. Eu estipulei um valor aí de R$300.000, certo? Por exemplo, o valor que você pode construir e alugar uma casa pode ser diferente na sua região, na sua cidade, mas eu estipulei esse valor apenas aí como exemplificação, certo? Para a gente ver. E aí, vamos supor que você gastaria R$300.000 para construir e vir a alugar aquela casa, uma casa física, uma casa real. E aí, quanto que você teria se você investisse esses R$300.000 nas cotas do HGLG11? A gente vai fazer esse mesmo passo a passo, esse mesmo processo, certo? A gente pegaria aqui os R$300.000, que seria para comprar ou para construir aquela casa, vai dividir pelo preço da cota do HGLG, e aí dividindo aí R$300.000 dividido por 169,70, a gente vai achar um valor aí aproximadamente de 1.767, ou seja, com R$300.000 a gente conseguiria comprar 1.767 cotas do HGLG11, certo? E aí multiplicando esse valor pelo último rendimento pago pelo fundo, 1.767 vezes R$1,10, você teria exatamente aí R$1.943 aproximadamente, se você investisse R$300.000 na compra das cotas do HGLG11. Então você viu aí que na nossa exemplificação, caso você investisse ali R$300.000 na compra das cotas do HGLG11, hoje em dia você receberia algo em torno ali de R$1.940 em rendimentos, em dividendos, certo? Então você vê aí que, se eu investisse aqui R$300.000 na compra, na construção de uma casa, quanto que eu poderia receber de aluguel?
eu conseguiria receber esse valor de R$ 1.900 já no fundo imobiliário. Você recebe esse valor, como você viu ali no nosso cálculo, investindo R$ 300 mil no fundo do HGLG11, você receberia algo em torno de R$ 1.900 em rendimentos todos os meses, certo? Isento de imposto de renda. E só lembrando aí que você, primeiro, não precisaria ir atrás de inquilino para alugar os imóveis, certo? Não precisaria cuidar dos imóveis, não precisaria, por exemplo, ir cobrar os inquilinos, cobrar os aluguéis daqueles inquilinos. Tudo isso fica a cargo do fundo, da gestora daquele fundo, certo? Então, todo mês, a única preocupação que você tem é justamente de receber os dividendos, de receber os aluguéis daqueles imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo. Então, por todas essas características que a gente veio discutindo ao longo do nosso vídeo, eu acredito que os fundos imobiliários são uma classe de ativos, são uma classe de investimentos aí bem interessantes para você investir, certo? E para você formar uma renda passiva, uma classe bem interessante para você investir no nosso setor imobiliário, certo? Que aí, como você viu, é uma forma simples para você investir no setor imobiliário, afinal você consegue comprar ali as cotas dos fundos direto da nossa bolsa de valores, certo? Direto ali de uma corretora de investimentos. É uma forma barata para você investir nesse setor imobiliário, com algo em torno ali de R$ 100, R$ 150. Você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e já passa a receber rendimentos todos os meses, certo? Proporcional ali à quantidade de cotas que você tem. E um último ponto é que esses rendimentos que você recebe são totalmente isentos de imposto de renda, certo? Então você não paga nada por isso, não paga nada pelos rendimentos que você tem, além de todos aqueles pontos de que você não precisa cuidar do imóvel, não precisa se preocupar com os inquilinos daqueles imóveis, tudo isso fica a cargo do fundo, a cargo da gestora. Então, por todo esse conjunto de características, os fundos imobiliários são uma classe bem interessante caso você queira investir aí no setor imobiliário brasileiro e principalmente queira formar uma renda passiva, ou seja, aquela renda que você recebe todos os meses dos seus ativos, dos seus investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí para falar de uma classe bem interessante do nosso mercado financeiro, que é a classe dos fundos imobiliários. E aí, como você viu, a gente mostrou vários pontos positivos que podem fazer você investir nessa classe de ativos, mas claro que também existem os pontos ali que podem te trazer uma certa insegurança, uma certa volatilidade. Afinal, são ativos de renda variável, são ativos que oscilam todos os dias, são ativos negociados em bolsa de valores. E aí, existem vários riscos atrelados a isso, certo? Riscos que você tem que entender antes de investir, mas claro que todos os pontos positivos, todos os benefícios trazidos pelos fundos imobiliários, pelo investimento nessa classe, eu acredito que eles cobrem todos os riscos que esses ativos podem te trazer, e por isso que eu acredito que é uma classe bem interessante para você estudar, caso você ainda não conheça bem, e porventura é uma classe bem interessante que você possa vir a investir aí no curto e no médio prazo, certo? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Deixa um comentário aqui falando se você já investe, se você já conhecia essa classe de ativos, que é a classe dos fundos imobiliários, e se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui embaixo, certo? Para ajudar a gente a crescer esse canal, crescer esse projeto que está só começando, tá bom? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!